A comida é um transporte, nos leva de volta a memórias e nos guia para relembrar de onde viemos e onde podemos chegar enquanto povo. Caminhando em busca do resgate de técnicas e conhecimentos alimentares ancestrais e colocando o feijão africano como condutor dessa viagem, vem com a gente provar nossas negras porções. Vigna unguiculata é o nome científico do feijão macaça, que também é conhecido como feijão fradinho, feijão de corda, calpi, calpia, black eyed peas, caramane, niemba, nhemba, entre outros tantos nomes. Segundo o Dr. Liazo Adebayo Ogunkami, professor associado do Departamento de Biologia Celular e Genética da Universidade de Lagos, na Nigéria, o macaça é nativo da região ocidental do continente africano e teve sua domesticação datada aproximadamente 4.000 anos antes da Era Comum, se espalhando para a região oriental do continente e então seguindo para a Europa do Império Romano em 2.300 anos antes da Era Comum. Conforme pesquisadores asiáticos da Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos, que estudaram a diversidade genética e populacional do feijão macaça, os grãos presentes no Brasil puderam ser agrupados geneticamente com os grãos encontrados na Guatemala, México, Paraguai, Moçambique, Zimbábue, Senegal, Quênia e Austrália. Sabendo disso, bate a curiosidade para saber como é que esse povo todo come esse feijão. Agora a gente vai fazer a massa das nossas panquecas, tá? Eu tô fazendo essas panquecas para estar recebendo Luísa Cavalcante, agricultora, né? E líder do sítio Ágata, né? Que é um sítio maravilhoso que existe aqui na Zona da Mata Norte de Pernambuco. É uma liderança super importante, né? Não só nas questões raciais, mas sobretudo nas questões de luta pela terra. Então a ideia de fazer essa panqueca é de estar honrando um pouco um grão que ela sempre plantou e comeu durante toda a vida. Então aqui a gente vai usar o feijão macaça sem casca debulhado, tá? Ah, mas eu não acho o feijão macaça sem pele na minha cidade. Então você pode usar ele seco com casca hidratado, tá? Você pode usar ele tranquilamente, mas aqui nessa preparação específica a gente vai usar esse aqui, tá bom? Então a gente coloca uma xícara do grão seco, tá? A gente hidrata, ele dobra de volume, rende bastante. Aqui eu vou usar uma cebola, é para dar um temperinho especial na nossa massa. A cebola, nessa preparação, além de ser muito característica, ela é tradicional, né? Tipo, ela vai no acarajé, ela vai no abará. Essa é uma massa que lembra muito a massa do acarajé, porém, a gente não vai deixar os pedacinhos dela. A gente vai fazer com que ela fique bem batida de forma homogênea. Eu vou colocar um dente de alho, mas vocês podem colocar mais, caso desejam, né? Então, depois disso a gente coloca um pouquinho de sal a gosto, tá? E água na altura do grão, tá? Lembrando que a cebola ela já tem bastante água, então não necessita ter muito. Se tiver uma quantidade de água elevada, vai desandar a massa. Então, aqui a gente tem o grão hidratado, cebola, alho, água e, por fim, a gente adiciona aproximadamente um pouco menos de 2/3 de óleo, tá? Esse óleo é super importante para fazer com que a panqueca desgrude da frigideira, ok?
batida, a massa ela tem que ficar numa consistência bem homogênea, tá? Quanto mais batido, melhor o resultado final. Então agora eu vou despejar ela aqui no Agdar. Vou tirar esse talo da taioba. A gente vai precisar escaldar a taioba para tirar o oxalato de cálcio dela, que é algo bem comum em vários vegetais, inclusive no espinafre. Então a gente vai tirar aqui esses talinhos mais grossos e vamos dar uma escaldada leve nela. Para isso eu vou pegar aqui esse Agdar. E vou dar uma rápida escaldada nela aqui, como processo inicial. A gente também usa quiabos. Os quiabos a gente corta geralmente em tiras. Lembrando que as panquecas macaças elas podem ser comidas sem o recheio, mas aqui como a gente está reproduzindo uma receita, a gente está usando alguns ingredientes africanos para dar esse resgate, tomar de volta esse conhecimento que é através de uma técnica alimentar africana, dando a ele essa característica. A gente também vai colocar um pouco de inhame, que é um alimento sagrado nas religiões de matriz africana, não só aqui no Brasil, né, mas em outros lugares da América Latina. Depois de ralar aqui, a gente vai refogar esses ingredientes de uma maneira branda. Não precisa ser bem refogado porque eles vão dentro da massa do macaça, ok? A folha, um pouco depois de escaldada, a gente vai voltar ela bastante e vai fazer pequenos cortes. Então agora a gente entra no processo de refogar os legumes. Por fim, jogo uma pitadinha de sal. E agora eu reservo esse refogadinho. E agora, depois da massa bem misturada, a gente já pode fritar. Depois que a frigideira estiver bem quente, coloca um pouquinho de óleo, tá? Mistura bem. É importante ter tudo bem misturado. Com uma concha. E aí a gente tampa. Então a gente tampando, a gente consegue fazer com que a parte de cima também cozinhe um pouco pra gente poder virar. A frigideira bem quente vai fazer com que ela solte com bastante facilidade. Esse tipo de panqueca é muito comum, como eu falei já anteriormente, na Coreia do Sul. É uma comida de rua tal qual o acarajé. Então, essa ideia é a gente estar resgatando um pouco da técnica e desse conhecimento alimentar africano, que é a hidratação de leguminosas, maceração e o tempero, de volta para a África, né? Na Coreia eles fazem com feijão mungo, que é um feijão moyashi, né? Então usam brotos de moyashi, alguns outros tipos de verdura, selga ou couve chinesa. Aqui a gente está fazendo com os ingredientes africanos. Aqui eu vou jogar um pouquinho de coentro.
e um pouquinho de calda de hibiscus. O hibiscus é uma flor africana, tipicamente africana. Ela é símbolo de vários estados nacionais e se fazem sucos e dá para se fazer molho também. A gente, para receber Luísa, a gente vai colocar um pouquinho desse molho de hibiscus aqui para dar uma temperadinha e aguçar o sabor dessa incrível panqueca macaça com quiabo, inhame e taioba. Luísa, querida! Ai, que delícia! E um abraço. Bem-vinda! Prazer. Querida, que honra eu receber você. Eu fiz uma receita, né? Expliquei pro pessoal anteriormente. Chama panqueca macaça. Uau! A gente vai comer com a mão, porque eu sei que você comia muito feijão macaça com a mão. Sempre. Em bolinho com farinha, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar. Então, assim, essa ideia aqui é o seguinte. Essa técnica do Antigo Egito, né, do Kemet, ela saiu sendo espalhada pelo sul do globo inteiro. E aí chegou na Coreia do Sul, é como se fosse o acarajé deles, né? Tipo, isso é uma comida de rua, super comum e tal. E aí são feitas com outras coisas, né? E geralmente é feita com feijão moyashi, ou feijão mungo, que você disse também que já plantou no seu sítio. Sim. Então, eu tive a ideia de fazer com o feijão do acarajé, né? Com feijão macaça, e adicionar ingredientes africanos, que seriam quiabo, inhame e taioba, que não é africano, é daqui, mas é muito presente em vários pratos africanos, como o efó, por exemplo. Essa panqueca macaça, né? Tem um pouquinho de molho de hibiscus, né? Que eu coloquei para dar uma excitação de sabor. Beleza. E vamos apreciar, por favor? Vamos, claro. Estou ansiosa para sentir esse sabor. Uhum. Menina, Quiabo, inhame e taioba na massa. eu quero a receita. Super simples, como eu mostrei pro pessoal. Massa de acarajé mesmo, batida. Bem, Luísa, a gente já se conhece há um tempo também, né? Eu queria agradecer tua presença aqui, né? Participar disso, me sinto muito honrada, né? Em nome de Elaine e de Davidson, né? Tipo, eu queria fazer reverência também à mãe Fátima, né? Que é, digamos assim, a energia vital, né? De todo esse espaço aqui do Quilombo Catucá, né? Eles responsáveis pelo terreiro, né? O Ile Axé Oyatogum e o Centro Cultural Quilombo do Catucá, que, enfim, já aconteceu muita coisa marcante aqui, né? E um espaço de resistência infinito aqui na cidade, né? Pensando nessas memórias afetivas que marcam o nosso encontro, qual a tua memória afetiva com o feijão macaça, assim? Tu tem alguma relação especial com ele no teu sítio? A comida, naquele momento empobrecida, né? Você comeu feijão de água e sal com farinha, aquele molhinho ali de qualquer, né? Era um molhinho só para dizer que tinha algo, né? Mas Sim. elas inventavam aquele molhinho. E era também percepção do que é que tem em torno e que pode transformar num molho gostoso, né? Sim. Então esses momentos, essas memórias são fortalecedoras, elas me guiam até hoje também, sabe? Desse lugar de que a comida é sagrada, de que alimentar a comunidade é sagrado. E que sentar para comer junto é especial, é resgate de ancestralidade, é cultura, né? É momento de cantoria, de risadagem, sabe? Sim. De contação de história, né? De lembrar de quem foi, de quem está presente, de quem vem já já. Não só essa força, esse conhecimento, né? Mas essa potência, né? Essa potência de ter alimentado tanta gente durante tanto tempo na história da humanidade, né? E que a gente simplesmente foi impedida de saber desse conhecimento, né? Então, assim, por mais que as pessoas imaginem, falem da fome e etc., mas saber que tem um conhecimento por trás da cultura alimentar que o feijão macaça, enfim, proporcionou, né?
Isso. Porque, enfim, como eu te falei, a gente vê muita gente falando em comida de pobre, tem muito estigma e etc, né? Mas, tipo, é porque não tem uma riqueza valorizada, né? Não enxerga aquilo como algo de valor. E é algo, assim, pra mim, extremamente rico, sabe? Tipo, o caldo do feijão macaça servir como um mingau pra noite, servir como uma sopa, sabe? Tipo, Sim. isso é além de reaproveitamento, sabe? Claro. Tipo, isso é reverenciar totalmente o feijão macaça, né? Que tem essa força de nos nutrir, tem essa força de dar em qualquer lugar árido, né? Tipo, e sobretudo, assim, tem essa força de nos conectar com nossos ancestrais. Exatamente. Porque há muito tempo esse feijão é usado, há muito tempo esse feijão foi domesticado. Então era um pouco disso assim que eu queria também falar contigo, sabe? Porque a gente sabe que esse feijão é conhecido por diversos nomes, né? E aí você até, né, já pincelou alguns e tal. Eu queria saber qual era a maneira que teus familiares se referiam a esse feijão e qual a forma que tua comunidade, tua família costumava comê-lo. Então, era muito chamado feijão xoxabunda, né? Xoxabunda. Xoxabunda. A gente, criança, achava muito engraçado, né? E não entendia por quê. Nem também perguntava, era engraçado. Então, a gente, e naquela época, a criança não perguntava muito. Sim, A gente era curioso, ficava ali atento às conversas dos mais velhos. só de olho grande. É, e eu ouvindo atento. Aí gritavam assim, vem comer xoxabunda! Feijão xoxabunda já tá pronto, menino, chega aí. Então, essa farra de chegar, eu feijão xoxabunda, né, e comer. Talvez o xoxabunda também tenha essa estratégia, né, de trazer uma coisa que deixasse as crianças à vontade, né, Sim. para absorver aquele momento de dificuldade, Sim, um né? nome curioso, engraçado, né? Aí os bolinhos, né? E essa forma de comer, né? De fazer os bolinhos, molhar, botar na boca. Às vezes, esse feijão era enriquecido com legumes. Girimum, né? Ou abóbora, como se diz. Aí botavam vários pedaços dentro. Aí tinha que machixe jogava dentro. Que delícia. Pensa, e né, um alhinho quando aparecia. O coentro e a cebolinha, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele só de água e sal, com coentro e cebolinha ali. Né, mistura, ixi, água na boca da minha. Os feijão a gente conhecia por vários nomes, né? O feijão xoxabunda, feijão macaça, né? Feijão corujinha, rajadinho, o feijão bajão. E esse feijão bajão é um dos feijões assim mais considerados lá nos assentamentos. Né? As pessoas plantam e a gente vê assim, os homens passam a ter um cuidado com essa semente. Sim. Porque são bagens bonitas, né? Elas ficam as bagens grandes. Né? E vistosa, fica verde, avermelhada, assim, arroxeada, bem bonita. E quando você moia, você bota aqui na mão, já arruma um molho de 1 quilo, sabe? Quando você bota na feira, o pessoal já cresce à vista, né? Sim, Tá bonitão, assim, já vai farto. nele. É, e são grãos grandes, fácil de debulhar também. É um feijão que não esquenta a feira. Sim. E aí, sempre essas sementes são mais procuradas, são selecionadas, aí os homens botam para secar, cuidam daquela semente, porque sabe que no próximo ano vai ter um bom lucro, boa safra e lucro sobre ela. Aí a gente também observa disso, né, desse cuidado masculino, que em geral é mais as mulheres que estão ligadas em cuidar da semente. Sim. Então a gente tem essa cultura por lá, com o feijão. Que bacana. E me diz uma coisa, tu pode me falar um pouco assim, né? Porque muita coisa mudou no Brasil, né? E no Nordeste desde, enfim, né? Da sua infância, adolescência, etc. Sobretudo na alimentação dos brasileiros, né? Aqueles tempos, né? Anos 60, 50, 70, era de extrema dificuldade e desigualdade. Então, assim, tu poderia me dizer qual a importância do feijão macaça na alimentação do povo nordestino? Sim, a importância esteve justamente por ser um feijão rápido, né, se adaptar aos climas, né, e as pessoas plantaram muito dele. E ele também era fácil e é fácil de se comer, a possibilidade de fazer muitas coisas, né, de fazer eles de água e sal, de guardar aquele caldinho, fazer os mingau, Acarajé, abará. E fazer os bolinhos. Eu lembro de minha mãe, ela amassava, entendeu? Botava umas verdurinhas, aí fazia umas coisinhas assim e fritava. Muitas vezes era a janta, né? Às vezes era o café da manhã. Esse jeitinho, é bem engraçado assim, lembrar que ela fazia assim, aí a colher ajeitava, sabe? Sim. Botava pra fritar.
né? O feijão. Então, essa possibilidade de variar o feijão, entendeu? De temperar ele, dar sabor a ele de qualquer coisa, ele foi um feijão de resistência para esse povo Sim. nessa época de dificuldades, entende? Então, ele tem uma importância muito grande, alimentou o Nordeste. Sim. Todo mundo assim, você vai falar aqui, essa região, Casa Amarela, Camaragibe, essa região metropolitana do Grande Recife, você vai conversar com as pessoas mais velhas, todo mundo vai falar do feijão macaça. Sim. Bem, Lu, né, você é uma mulher que além de importância política aqui na cidade, na luta, né, contra o racismo, você também é agricultora, tem um processo de luta pela terra, assim, muito inspirador, né? Tipo, você participou de acampamentos, assentamentos, né? Tipo, construiu a tua própria história nessa retomada, né, da terra que foi tirada de nós, né? Hoje em dia a gente pode dizer que você conseguiu tomar de volta aquilo que roubaram dos teus ancestrais, né? Tipo, num sítio maravilhoso, incrível, riquíssimo, que chama Sítio Ágata, que é o nome da tua neta. Então, filha de Nizinga, né? Uma mulher também super forte. Então, eu queria saber, dentro desse teu processo de luta, né? Tipo, pensando o feijão macaça também como um feijão de resistência, se tu tem alguma lembrança ou alguma memória que possa compartilhar pra gente, e se o feijão macaça te ajudou e contribuiu na tua luta pela terra. Ah, sim. Tem um período, 2002, a gente ainda estava na luta, né? No acampamento, e a gente fez um plantio de feijão. Feijão macaça, o xoxabunda, a qualidade do xoxabunda. E aí os outros agricultores ficavam, esse feijão não vai dar. Esse feijão, se você desse um cheirinho de adubo químico, ele ficava bonito de viagem, a gente cheira ele todo dia. Não, mas ele é só uma pintadinha, mas a gente dá aquela pintadinha de cheiro neles. E nosso plantio foi um plantio lindo, lindo, assim, sabe? Floresceu rápido e a safra parecia que era inacabável. Nossa. A gente tirava e tinha mais, tirava e tinha mais. Foram semanas seguidas de colheita. Foi lindo, muito lindo. Sem adubo químico. Claro, nunca usamos. Adubo químico jamais. E semente sempre crioula. Importante. Semente sempre crioula e o adubo químico nunca, né? Preservar a vida passa por aí também, por esse compromisso, Claro. né? De não usar. Inclusive a gente tomou uma atitude política que era não pegar a semente do feijão macaça doada pelo IPA, porque era uma semente com veneno. Então, não vamos plantar semente com veneno de jeito nenhum. Então a gente foi sempre em busca da semente crioula, preservando. Sim. E a gente traz essa alegria, sabe, de provar para nós e também para os outros em especial, que não precisa desse adubo químico, né? Que o cuidado, o jeito como você cuida da terra, da semente, ela vai lhe dar a resposta, ela vai lhe dar e lhe dá com muita fartura, né? E para mim justamente vem nisso também, porque vai linkando com essas memórias da infância, né? Tem aquele feijão que sempre alimentou a gente, né? O xoxabunda ali, sim, cuidando. Né? E dando a fertilidade necessária para o sítio, né? Tipo, vir a ser o que é hoje, né? Luísa trabalha com mutirões, né? Ela recebe pessoas, né, para ajudar, sim, a construir o sítio. E numa vivência, né, com vários tipos de pedagogia ali, né? Várias políticas envolvidas naquele fazer. E, enfim, uma resistência que, para além de inspiradora, assim, tipo, é emocionante, né? Ah, muito obrigada. A gente tem trabalhado e a gente vai percebendo a cada dia que nessa retomada ancestral a gente faz agroecologia, né? Então aquilo que é Não é agroecologia, não, pra gente é agroecologia, é esse jeito preto que a gente traz desde que a gente se lembra da gente como pessoa, né? As memórias de onde eu nasci, em Casa Amarela, sabe? Esses quilombos em contexto urbano, né? Onde as pessoas sempre se cuidaram, sabe? Onde as pessoas sempre cuidaram do plantio, né? Eu lembro das adubação que eram feitas, sabe? Criança, e a comunidade plantava junto uma área. Então tinha um período do ano que eles impediam a gente de brincar ali, perto da plantação, e cobriam tudo com uma matéria retirada da fossa. Até ali eu não entendia, eu vim entender depois de grande, né? O que era aquilo, né? Então aqueles dejetos, aquilo que antes hoje não era os banheiros secos.
tiravam tudo, cobriam o chão, davam tempo, plantava. Ai, gente, que delícia! Então, trazer essas memórias, sabe, das abóboras imensas, né, das tomates incontáveis que a gente colhia sempre, né, das hortaliças em geral e fruteiras. Trazer essas memórias de como a gente partilhava isso é afroecologia, era tudo povo preto. Então, a gente está ali, enquanto mulheres pretas, nesse sítio, né, produzindo nesse formato, trazendo essas memórias, né, essas ações. A afroecologia é o que a gente vem trazendo, sabe? Ensinando, propagando e contaminando, né? Pois é. Que E é nós dançando, brincando, sabe? Sim. Cantando também. E comendo assim. feijão macaça. É. Comendo feijão macaça. Luiz, eu queria muito te agradecer, né? Tipo, acho que é muito importante, assim, pra mim, né? E pra tudo que esse projeto significa, começar ele contigo, sabe? Tipo, é uma passagem para abrir os caminhos mesmo, assim, né? Tipo, é uma honra imensa ter você ilustrando e abrindo todo esse projeto, né? Tipo, não só com tua história de luta, né? Mas sobretudo com tua relação com o feijão macaça, que é uma relação, assim, que também remete muito à minha história com ele. E agradecer imensamente, obrigada. E vamos que vamos. Vamos, muito axé nessa caminhada, muito Axé pra gente. Grata axé por esse convite, essa oportunidade de vivenciar com você isso, inclusive de aprender, né, que é oriundo dos nossos ancestrais, a diáspora do feijão macaça. Africaníssimo. Axé. Axé. Ai, que lindo, obrigada. Fosse poder a cozinha. Menino, não chore não, que o feijão está no fogo. Menino, não chore não, que o feijão está no fogo. É macaça, xoxa, bunda, é feijão da região. É macaça, xoxa, bunda, é feijão da região. Com macaça, xoxa, bunda, é feijão da região. Com macaça, xoxa, bunda, é feijão da região. Menino, não chore não, que o feijão está no fogo. Menino, não chore não, que o feijão está no fogo. É machacha, xoxa, bunda, que salvou uma nação. É macaça, xoxa, bunda, que salvou uma nação. Com macaça, xoxa, bunda, que salvou uma nação. Com mingau, acarajé, se levanta uma nação. Com mingau e acarajé, se levanta uma nação. Menino, não chore não, menino, não chore não.